Olá galera da segunda série do Colégio Jaci Paraguaçu, tudo bem com vocês? Na aula de hoje iremos fazer exemplos, cálculos de exercícios sobre a aplicação da lei de Hess. Na aula anterior nós estudamos a lei de Hess, vimos que ela se trata de uma manipulação das equações químicas, de modo que nós possamos trabalhar a manipulação das equações, juntamente com a variação de entalpia, descobrindo uma equação objetivo e associada a ela o valor de entalpia. Bom, nós temos aqui na questão número 1 a equação 2 carbono grafita mais 3H2 gasoso mais meio O2 gasoso formando C2H6O líquido. Esta equação nós não sabemos o seu ΔH. Este é o nosso interesse na questão. Eu tenho uma equação, podemos chamar ela de equação global ou equação objetivo. Sempre nas explicações vocês estarão ouvindo eu falar esses dois termos, tá? Equação global e equação objetivo, portanto, são equações que nós iremos manipular, o que eu chamo de equações auxiliares. Nós iremos manipular essas equações, fazendo alguns procedimentos, manipularemos o valor de entalpia de cada equação, de modo que nós cheguemos nesta equação com o seu respectivo valor de ΔH. Esta equação é uma equação não elementar. O que significa dizer que a equação é não elementar? Que ela não forma diretamente a molécula de C2H6O, a molécula de etanol. Ou seja, passa-se por várias etapas, vários processos intermediários. Tá bom? Muito bom. Vamos lá. Gente, qual é o segredo? É um macete, na verdade. É muito tranquilo trabalhar a lei de Hess. Vocês assistiram à aula anterior à explicação. Vimos que eu tinha uma equação e trabalhei com duas, manipulei duas, automaticamente cancelamos substâncias na reação, na parte do reagente dos produtos, e automaticamente a minha equação objetivo ou a minha equação global apareceria de forma natural. Fazendo isso também com os valores de entalpia, nós automaticamente descobriremos a entalpia desta equação não elementar. Desta equação que não acontece em uma só etapa. Muito bom. Igual eu falei para vocês, existe um segredo. Qual é o segredo? A equação objetivo, ela não muda. Ela vai ser essa. É esta equação que nós queremos chegar. Não posso trocar nenhuma substância de lugar, não posso inverter nada, não posso mudar nenhum coeficiente. Ou seja, nas equações auxiliares, aqui nós temos três. Nós iremos analisar individualmente e observar que substância tem nessa equação auxiliar que tem na equação objetivo ou na equação global, tá bom? Nós temos três equações que são etapas desta equação global com seus respectivos variações de entalpia. Vamos lá. Vamos pegar a equação, só a equação, não analisemos agora a entalpia. Quando eu analiso a equação 1, o que eu associo com ela na equação principal? Ou seja, que substância eu vou levar como base? Veja bem, o carbono grafita, não é? O carbono grafita aparece na primeira equação e tem na equação global também. Só que qual é a diferença, se nós observarmos? Primeiro, o carbono grafita está no reagente, aqui também está no reagente, está tranquilo, do mesmo membro da equação, só que o problema é que aqui na nossa equação principal, na nossa equação global, aparecem 2 mols, duas moléculas, né? 2 mols de carbono grafita. E aqui nós só temos o que, gente? 1 mol. Ou seja, eu vou manipular esta equação para que tenhamos 2 mols. Como que eu posso fazer isso? Muito simples. Vou pegar toda a equação e vou multiplicar por 2. Só isso, professor? Só isso, gente. Quando eu multiplicar todos os participantes da reação por 2, ó, 1 vezes 2, 2 mols de carbono grafita, 1 vezes 2, 2 mols de oxigênio gasoso, 1 vezes 2, 2 mols de CO2 gasoso. Lembrando que o nosso objetivo é transformar, termos 2 mols de carbono grafita. Só que quando eu multiplico toda a equação por 2, eu não altero o coeficiente de uma só substância. Eu altero o coeficiente de toda reação. Tudo bem? Gente, igual eu falo, o primeiro exemplo que nós estamos vendo
Com calma, nós faremos bastantes exemplos na aula de hoje, né? 2, 3 exemplos na aula de hoje para que vocês entendam. Então só visualizem por enquanto. Ok, se eu multipliquei a equação por 2, eu também tenho que multiplicar o ΔH por 2, ok? Então vamos aqui, depois eu vou fazer do lado de cá, a gente só está fazendo o esqueleto, o esboço do cálculo. Eu também multiplico a equação, o valor da entalpia dessa reação por 2. Muito bem, já manipulei a equação 1, não vou mexer mais nela, tá? Vamos analisar a equação 2. Na equação auxiliar 2, o que eu posso levar como base para a nossa equação global? O H2, tudo bem? Já trabalhei com carbono grafita manipulando a equação 1. Vamos olhar para a equação 2, na equação auxiliar, olhando o H2, tá vendo? Na equação principal, gente, nós temos 3 mols de H2, está no reagente. Na equação global 2, nós temos H2 no reagente, porém 1 mol. E eu preciso de ter quantos mols? 3 mols. Assim como na equação 2, na equação 1 eu multipliquei por 2, para que nós tivéssemos 2 carbono grafita, aqui eu vou multiplicar por 3, para que nós tenhamos 3H2. Multiplicar toda a equação. Se eu multipliquei a equação química, o que eu faço com o ΔH? Também multiplico por 3. Tá vendo que interessante? Um macete muito legal. Beleza. Trabalhei a equação 2, não mexo mais nela. Equação de número 3. Qual é a substância que eu vou analisar como parâmetro para a gente analisar? Bom, o O2, pessoal. O O2, professor? Não. Por que não? Porque o O2 aparece também nas outras equações. Nas equações 1 e na equação 2 também. Ou seja, eu analiso a substância que aparece só em uma equação. Quando nós analisamos carbono grafita na primeira equação, veja que nós não temos carbono grafita nas equações 2 e 3. Na equação 2, quando eu peguei como objetivo aqui nosso a análise em relação a H2, H2 não aparece nem na equação de número 1, nem na equação de número 3. Então, gente, eu só analiso, eu só pego aquela minha equação e analiso uma substância em particular se essa substância só aparecer naquela equação. Beleza, entendi, professor? Então vamos lá. Qual substância na equação 3 que aparece só nela e que tem na nossa equação global? Opa! O C2H6O, não é? Nós temos o C2H6O na nossa equação global e na nossa equação auxiliar 3 nós temos também. Vamos ter que multiplicar, gente? Não. Por quê? Na equação global é 1 mol e na equação auxiliar 1 mol. Beleza, não tem que multiplicar. Porém, tem um detalhe. Na minha equação principal, na minha equação global, o C2H6O está depois da seta. Substâncias que estão depois da seta são produtos da reação. E na equação auxiliar 1, o C2H6O está o quê? Antes da seta, ou seja, ele é reagente. E eu obrigatoriamente preciso ter ele no produto. Não sei se vocês já observaram até o momento, mas essas equações auxiliares, eu manipulo ela, eu faço ela chegar na equação global. Para que eu faça o C2H6O se transformar em produto, o que nós precisamos? Qual que é a técnicazinha? Qual que é a prática que nós vamos fazer? Inverter a equação. Olha que interessante. Então nós vamos inverter toda a equação, ou seja, gente, o que antes era reagente passa a ser produto e o que antes era produto passa a ser reagente. Se, preste atenção, se eu inverto automaticamente a equação, o que eu preciso fazer com o nosso ΔH? Inverter também. Mas como assim inverter o nosso ΔH? Inverter o sinal do ΔH. Por quê? Essa equação, na forma que ela está apresentada, ela tem um ΔH negativo. ΔH negativo significa o quê? Reação exotérmica. Se essa reação é exotérmica,
Se eu vou inverter ela, ela se torna o quê? Endotérmica. Portanto, se ela é negativa, ela passa a ser positiva. Tudo bem, gente? Questão de vestibular, muito cobrado em vestibulares aí, tá bom? Então temos que ter muita atenção, é necessário que nós tenhamos muita atenção aqui, para que a gente venha compreender. Ok, eu já escrevi o que eu vou analisar nas equações. Agora eu vou colocá-las aqui no formato que eu preciso, tá bom? Vamos lá. Na equação 2, nós multiplicaremos por 2, toda a equação. Tá vendo que em todos os materiais são 1 mol? Então vão ficar 2 mols, acompanha comigo. Portanto, vai ficar 2 carbono grafita mais 2 mols de O2 gasoso, lembrando que sempre tem que colocar o estado físico da substância, tá? Mais, formando 2 mols de CO2. Deixa eu só, vou ter que espremer um pouquinho aqui, senão não vai ter espaço para que nós coloquemos ali a entalpia. Vamos lá. 2 carbonos. Grafita eu vou abreviar por graf, tá bom? Mais 2 mols de O2, formando 2 mols de CO2. Bem, se nós multiplicamos a equação, nós também multiplicaremos a entalpia. Eu vou fazer de calculadora, gente, só para a gente ganhar tempo, tá bom? Para o vídeo não ficar tão extenso. Lembrando que nas aulas, geralmente, é bom que nós façamos a equação, os exercícios, manualmente. Eu não inverti, a equação continua endotérmica, porém eu multipliquei toda a equação por 2, eu multiplico também todo o nosso ΔH por 2, dando 788 kJ por mol. Coloque sempre a unidade de medida, é muito importante. Beleza. A equação de número 2, o que eu fiz com ela? Já coloquei aqui o índice, eu vou multiplicar toda por 3. 1, eu multiplico o número da frente, tá, gente? Eu não multiplico esses índices aqui não, isso aqui é da molécula. Nós temos 1 mol de H2, multiplicando por 3, nós teremos 3 mols de H2, né? Mais. Aqui é meio, gente. Muita atenção agora quando trabalhamos equações que têm como coeficientes números fracionários, a gente está induzido ao erro, toma cuidado. O que é meio vezes 3? Sexto ano, matemática básica, não é? Ó, multiplicação de duas frações. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 1, 2. Portanto, nós temos 3 meios de O2 gasoso, com muita atenção, fazendo aqui, certo? 1 H2O, 1 vezes 3, 3 H2O, líquido. Se eu multipliquei por 3 a nossa equação, eu não inverti, não inverte o sinal. Se eu multipliquei por 3 a equação, o que eu faço com a nossa variação de entalpia? Multiplica por 3 também. Então nós teremos 286 vezes 3, 858 negativo, kJ por mol. Olha que legal, gente. E a nossa terceira equação auxiliar? Nós iremos inverter. O que era produto passa a ser reagente, então muita atenção. Ó, não multipliquei por nada, só inverti. Vão ter exercícios que a gente, além de inverter, vai ter que multiplicar, tá bom? A gente vai praticar isso com detalhes. Então nós teremos 2CO2 gasoso mais 3H2O líquido, formando o quê? E o que era reagente passa a ser produto. C2H6O líquido mais 3O2 gasoso. Bom, e igual eu falei para vocês, não multipliquei, não vai multiplicar o ΔH. Portanto, porém, nós invertemos a equação. Se eu inverto a equação, se antes ela estava no sentido exotérmico, agora ela passa a ser endotérmica. Eu inverto o sinal da minha variação de entalpia. Mais 368 kJ por mol. Tudo bem, gente? E aí, aqui está a aplicação da lei de Hess. Se eu manipulei perfeitamente as nossas equações auxiliares, o que nós podemos fazer agora?
Eu posso, até vou colocar de vermelho aqui, para destacar, eu posso somar todas as equações auxiliares. E aí aparece, entre aspas, a mágica. Por quê? Porque quando eu somar as equações auxiliares, a equação global vai aparecer perfeitamente. Será que isso é possível, professor? Vamos verificar aqui se realmente isso acontece. Tá bom? Primeiro, quais substâncias eu posso cancelar? Você vai recorrer aí, passar os olhos na equação e você verificará que o 2CO2 vai ser cancelado. Até porque ele não aparece na equação global. O CO2 não aparece na equação global, por isso, automaticamente nós iremos cancelá-lo. Como que eu cancelo? Na equação 1, foram produzidos, depois da equação, da seta, foram produzidos 2 mols de CO2. E na equação 3, ou na terceira etapa, 2 mols foram consumidos. Então, na verdade, nós não temos CO2 disponível na equação. Ele não vai aparecer aqui na nossa equação global. Perfeito, gente? Muito bom. O que mais nós podemos cancelar? Vamos verificar aqui. Não tenho possibilidade de cancelar mais nada, só o CO2, tá bom? Agora nós iremos somar todos os materiais reagentes e todos os materiais produtos. Na verdade tem sim, veja bem, 2O2. Vou colocar de vermelho, mas só para a gente entender, depois eu apago. O que é 3 sobre 2? O que é 3 dividido por 2? Não é 1,5? Lembrando que nós já estudamos bastante que em coeficientes estequiométricos eu nunca posso colocar em decimal, sempre nós colocamos em fração, tá? Então vamos pensar no seguinte, raciocina comigo, gente. No reagente, quantos mols de O2 eu tenho? 2 mais 1,5 dá quanto? Dá 3,5. Eu tenho 3,5 mols de O2 nos reagentes e no produto, nós temos 3 mols de O2 no produto. Então eu preciso cancelar. Mas eu vou cancelar quantos, professor? Eu vou cancelar 3, tá? Porque veja bem, muita atenção. Nós temos 3,5 no reagente e temos 3 no produto. Então esses 3 mols aqui vão cancelar com esses 3 mols. Não vai aparecer oxigênio no produto e nem pode. Mas olha que lindo, pessoal. Vai aparecer meio de O2. O que é meio de O2? O que ficou aqui restante depois que eu cancelei 3 com 3,5? Não ficou meio mol? E o que é meio mol na forma de fração? Não é 1 sobre 2? 1 dividido por 2 dá 0,5. Ou seja, daqui eu vou cancelar meio, vai me restar 0,5, tudo bem? E aqui eu vou cancelar os 3 mols. Perfeito, gente? Se não compreendeu, dá uma voltadinha na aula aí para a gente raciocinar novamente, tá? E se dúvidas persistirem, me chame no privado. Beleza, vou apagar aqui também, para não ficar poluído visualmente. E vamos somar. O que nós temos de material? Aqui eu também tenho que cancelar esse, né? Porque na verdade nós cancelamos aqui. Vou fazer do CO2 uma barrinha e do oxigênio x só para a gente destacar na hora do exercício, tá bom? Vamos lá. O que eu somo antes da reação? O que eu somo nos reagentes? Isso aqui que a gente chama de equação global. Vamos colocar aqui. A gente já ia acostumando com os nomes. Equação global. Vamos lá. 2 carbono grafita. 2 carbono grafita. 2 mols de carbono grafita. Vou abreviar por graf, só para economia de espaço. Mais o que? 3 mols de H2. 3 mols de H2. Mais. Depois que eu cancelei alguns oxigênios, lembra que ainda me restaram aqui 0,5 mol, né? Que é meio. Então tudo bem. Meio mol de O2 gasoso. Formando o que, moçada? O que nós temos
depois da nossa equação. Opa, olha que interessante. Esqueci de cancelar a água, né? Ó, na equação 2, nós temos 3 mols de água formadas e na equação 3 nós consumimos esses 3 mols, certinho? Então eu vou cancelar também, eu vou colocar a inclinação para a direita para que a gente veja a diferença, tá bom? Só para a gente assimilar aí. Não tem pincel de outras cores, então vamos usar o que nós temos. Por quê? E eu tenho que cancelar a água, porque a água não aparece no produto, só aparece quem? O nosso C2H6O líquido. Galera, e aí? Cancelei todas as substâncias possíveis, cheguei nesta equação. Me diga, esta equação não é a mesma da nossa equação global? Olha que interessante, também na mesma estequiometria. 2 mols de carbono grafita, mais 3 mols de H2 gasoso, mais meio O2 gasoso, formando 1 mol de C2H6O. Significa que nós fizemos esses procedimentos, essas manipulações, multipliquei a equação 1 por 2 e o seu ΔH, multipliquei a equação 3 por 2 e seu ΔH, inverti a equação 3 por 2, ou inverti a equação 3, inverti também o sinal do ΔH, fiz toda a manipulação matemática, cheguei na nossa equação global. Significa que se deu certo para a equação, automaticamente vai dar certo para o ΔH. Então nós iremos aqui, ó, na manipulação dos deltas H's, nós iremos fazer o quê? Somar. Certinho, gente? Então nós vamos fazer aqui embaixo, ó. Portanto, o ΔH da equação global, ó, o ΔH da nossa equação global, ou seja, a variação de entalpia da nossa equação global é menos 788, eu não vou colocar as unidades por falta de espaço, só coloco no final, mais, porque eu estou somando, né? Mais menos mais 858, né? Mais esse aqui, que é positivo. Vamos só colocar os sinais também, para que a gente venha compreender perfeitamente, tá bom? Portanto, o ΔH da nossa equação global é menos 788, mais vezes menos, menos, matemática básica, ok? 858, mais vezes mais 1368. Portanto, o ΔH é igual. Vamos usar a calculadora aqui, para a gente fazer com mais rapidez. Ó, digitando, gente, menos 788, menos 858, mais, porque eu inverti o ΔH, inverti a equação, mais 1368, me dá um saldo negativo de 278 kJ. Então nós temos aqui menos 278 kJ por mol. Ou seja, nós não tínhamos a possibilidade experimental de calcular a variação de entalpia desta equação global. Portanto, conhecendo os calores de reação e as equações auxiliares, as etapas das equações auxiliares, eu fiz a manipulação das equações, manipulando também o ΔH, automaticamente, fazendo o somatório das equações, nós cancelamos várias substâncias. Eu obtive a equação global. Se eu obtive a equação global manipulando as equações auxiliares, significa que se eu manipular os ΔHs das nossas equações auxiliares, nós chegaremos ao ΔH da equação principal, da equação global, ok? E por característica de definição, como o ΔH desta equação é negativo, a reação é uma reação exotérmica. Olha que interessante, gente. Uma equação que está liberando energia na forma de calor. Gente, o quadro ficou lindo, ficou sensacional. Deixa eu só apagar essa
esse meiozinho aqui, que na hora vocês vão lembrar, esse cálculo aqui. Ficou sensacional. Anotem todo o esquema. Faça com caneta colorida para destacar o que nós fizemos. Refaça esse exercício novamente, sem assistir a videoaula, para vocês praticarem. Como eu falei, é um conteúdo, é uma parte da química extremamente relevante e que é cobrada nos vestibulares. Não que as outras não sejam, tá? Mas esse aqui é o que tem sido muito cobrado nos vestibulares, talvez dada a sua complexidade. Ok? Muito bom. Podem tirar print da tela e posterior copiarem. Vamos lá, galerinha, continuando aqui com nossa aula de exemplos. Exemplo número 2. Ele nos dá esta equação global, 2N2O5 mais 5O2 gasoso, formando 2N2O5 gasoso. Pede o ΔH, dada 3 equações auxiliares. Aqui, para nós ganharmos tempo, eu já coloquei os parâmetros que nós temos que analisar e proceder analisando a questão. Se eu pego, por exemplo, a equação número 1, eu vou analisar em função do O2. O O2, na minha equação principal, ele está... eu vou precisar inverter esta equação, automaticamente invertendo o sinal. Aí você vai me falar o seguinte: ah, professor, o O2 aqui se encontra da mesma forma que no reagente, aqui na equação principal, ele está no reagente. Mas esse processo aqui ele é atípico, por quê? Porque aqui, ó, quando eu multiplicar a equação por 4, automaticamente eu já vou ter estes 5 mols de O2 formados existentes no reagente. É um parâmetro que eu preciso fazer aqui para que a gente possa resolver a questão, tá bom? A equação número 2, nós iremos analisar em função do N2O5, mas na nossa equação global ele está no produto e aqui nós temos no reagente. Eu inverto para o que está no reagente passar a ser produto e multiplico também por 2, por quê? Porque aqui na equação principal nós temos 2 mols e aqui existem só 1 mol, tá bom? E a equação 3 eu analiso em função do N2. O N2 eu vou multiplicar toda a equação por 4 para aparecer os 2 mols de N2. Aqui nós temos meio, 0,5 vezes 4, vão aparecer 2 mols. Lembrando que tudo que eu faço na equação química, eu também faço no ΔH. Beleza? Vamos lá então. Invertendo a equação número 1. Invertendo nós teremos, deixa eu pegar a caneta preta. Vamos lá. Nós invertendo o que era reagente passa a ser produto e vice-versa. Nós temos 2 mols de O2 líquido, de H2O líquido, formando 2 mols de H2 gasoso, mais 1 mol de O2 gasoso. Depois eu coloco os ΔHs embaixo pela falta de espaço. Vamos lá, equação 2, inverter e multiplicar por 2. O que era reagente passa a ser produto e vice-versa. 2HNO3, 2 vezes 2 dá 4, nós teremos 4HNO3 líquido, formando N2O5, 1 vezes 2, teremos 2N2O5, gasoso, mais, temos uma molécula de água vezes 2 mols de água. Beleza? E a equação 3 nós iremos apenas multiplicar por 4. Meio vezes 4 dá 2. Verifique aqui comigo, ó. Meio vezes 4, 1 vezes 4 dá 4. E 2 vezes 1 dá 2. 4 dividido por 2 dá 2. Nós teremos 2 mols de N2 gasoso, mais, quanto que é 3 meios vezes 4? Veja bem, 3 meios vezes 4, 3 vezes 4 dá 12, sobre 2. 12 dividido por 2, teremos 6. 6O2 gasoso, mais, meio vezes 4 é o mesmo procedimento do N2, nós teremos 2H2 gasoso, formando HNO3, 1 vezes 4, 4HNO3 líquido. Certinho, gente? Bom,
Se eu proceder corretamente com as nossas equações auxiliares, a lei de Hess nos informa que nós poderemos também somar os ΔHs. Mas antes disso, verifiquemos se eu fiz corretamente somando as equações auxiliares. Professor, quando eu vou saber que eu fiz certo? Quando eu somar as equações e por meio dessas equações auxiliares eu conseguir chegar na equação global, tá bom? O que nós poderemos cancelar aqui, ó? Veja que na primeira equação eu consumi 2 mol de H2O líquido e aqui eu produzi 2 mol de H2O líquido. Cancelamos essa substância, tá bom? O que mais nós podemos verificar aqui? Vamos analisar. Ó, equação número 1. Eu produzi 2 H2O e na equação 3 eu consumi, antes da seta, né? Eu consumi 2 H2O. Então, nós eliminamos também essa substância. Não existe na equação global. Beleza. Na equação 1, eu produzi 1 mol de O2 e na equação 3 eu consumi 6 mols. Então, se a gente cancela, aqui sobra 5, não é? Ó? Aqui vai ficar 5 e aqui eu elimino os O2 daquela equação. E também elimino 4HNO3. Reagente na equação 2, 4 mols de HNO3, produto na equação 3. Cancelamos. Eu sempre cancelo substâncias que estão no reagente e produto. Eu cancelo ele se está de um lado em uma equação e do outro lado em outra. Se estiver na mesma quantidade, elimina tudo. Se estiver em quantidades diferentes, igual no caso do O2, do 6 eu vou cancelar só 1. Aí me restam 5. Tudo bem, gente? Eu acredito que nós agora terminamos as equações. Vamos somar tudo. O que está antes da reação? Os reagentes que nós temos. Eu tenho 2 mols de N2 gasoso, mais o que? 5 mols de O2 gasoso, formando o que? O que nós temos no produto para somar? Eu tenho apenas a substância 2NO2, N2O, 5 gasoso. E é justamente esta equação que é a nossa equação global. Veja que a posição das substâncias são as mesmas, N2 e O2 estão nos reagentes e o N2O5 está no produto na mesma quantidade. 2 mols de N2, 5 mols de O2 e 2 mols de N2O5. Se eu proceder corretamente, agora nós poderemos, portanto, fazer o que com as variações de entalpia? O mesmo procedimento, tá bom? Falei que eu ia fazer separado. Na equação número 1, nós invertemos o sinal. Então eu vou inverter, o sinal vai ficar ΔH igual a mais, né? Só inverte, 571,5 kJ. O próximo, nós vamos inverter, se é negativo, passa a ser positivo, e multiplicar por 2. Então nós teremos o que aí? 76,6 vezes 2, 153,2 kJ. Certo, gente? Aqui eu já estou fazendo direto. Eu inverti, se era negativo passa a ser positivo, e já multipliquei por 2, tá bom? E a terceira, ΔH, eu vou multiplicar por 4. Não inverti a equação, o sinal continua sendo negativo, 174,1 vezes 4, é bom que você confira também na sua calculadora, menos 696,4 kJ de energia. E agora nós pegaremos todos esses ΔHs e calcularemos para a equação global. Então vamos lá, 571,5 mais 153,2 mais com menos dá menos 696,4. Nós temos um saldo de 28,3 kJ. E é comum, nós mesmo que o número seja positivo, na matemática nós dissemos que não precisa colocar o sinal positivo, mas aqui nós faremos menção para justamente colocar em evidência o sinal do nosso ΔH.
Certinho, gente? Portanto, o ΔH dessa equação é mais 28,3 kJ de energia. Se tratando de um ΔH positivo, nós poderemos bater no martelo e dizer que a reação é uma reação endotérmica. Lembrando que a equação com ΔH positivo refere-se a uma reação endotérmica. A equação por si só, o sistema está absorvendo energia na forma de calor. Bom, tire print da nossa tela. Ok. Finalizamos a aula de hoje, tá bom? E eu vou passar um ou dois exemplos, exercícios, para que vocês me apresentem na próxima aula, em relação à aula de hoje, com esses dois exemplos trabalhados na aula. Recopie tudo, passe tudo a limpo, revisa a aula se for necessário. É uma aula bem interativa, mas que exige um grau de abstração, um grau de raciocínio matemático muito grande, tá bom? Dúvidas, me pergunte, me chame aí no privado, tá bom, gente? Um abraço e até a próxima aula. Copiem tudo e me mandem foto. Tchau, tchau.